Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre um pouquinho sobre o espaço urbano e estudamos mais sobre o espaço rural, as atividades que são desenvolvidas no espaço rural. Nesta aula, após a correção, nós vamos estudar sobre as atividades que são desenvolvidas no espaço urbano, na cidade. Então, vou iniciar com a correção do livro, tá? As páginas 117 e 118. Após ler o texto e observar as imagens, responda. O texto está trazendo informações sobre o espaço urbano e sobre o espaço rural. Número 1. Existem diferenças entre as áreas urbana e rural? Que diferenças e semelhanças se observam em ambas as áreas no Brasil? Complete o quadro preenchendo os campos indicados. Aí nos campos tem semelhança e diferença. Eu trouxe aqui as semelhanças, Tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas, vemos a interferência humana nas paisagens. Em ambas existem pessoas, construções e vegetação. Diferenças. Nas áreas urbanas, as construções são mais próximas umas das outras, Como a gente pode observar na cidade. Há maior concentração de pessoas e serviços. Nas áreas rurais, encontramos plantações, pastagens, vegetação nativa, um número menor de pessoas e de construções. Número 2. Por que as atividades realizadas na área urbana transformam o espaço de maneira diferente das atividades realizadas na área rural? Nas áreas urbanas, encontramos prédios e espaços públicos. As atividades como o comércio, os transportes, a indústria e a prestação de serviços deixam sua marca na paisagem. Nós já vimos, terceiro ano, estudamos como que a paisagem ela se transforma, como ela é transformada, tanto por fenômenos naturais, por processos naturais, como pela ação humana. Já nas áreas rurais, encontramos plantações, pastagens e áreas com vegetação nativa, decorrentes da menor ocupação humana e das atividades como a agricultura e pecuária. Número 3. Vamos investigar? Letra A. Perto do lugar onde você mora, existe área urbana ou rural? Para quem mora na cidade, vai ser a área urbana. Para quem mora no campo, na fazenda, para quem mora na chácara, vai ser área rural. Apesar que, se a chácara, se a fazenda for próxima a uma cidade, vai ser próximo tanto da área rural quanto da área urbana também. Letra B. Dê exemplos de atividades que são realizadas em áreas urbanas próximas do lugar onde você mora. Comércio, indústria, prestação de serviços, dentre outros, Escolas, posto de saúde, hospitais. Em áreas rurais, próximas do lugar onde você mora. Aqui eu trouxe, gente, quais são as atividades que são desenvolvidas nas áreas rurais. Agricultura, pecuária e extrativismo. Letra C. Como é a distribuição dos serviços no lugar onde você mora? São concentrados em alguma região ou bairro? São bem distribuídos no espaço? Explique. Quais são esses serviços? Serviços de acesso a banco, a mercado, a padaria, a sacolão, a escola, a posto de saúde, dentre outros. Geralmente, os serviços em uma cidade estão concentrados no centro principal. Nós vimos também, por que o centro de uma cidade se diferencia das demais áreas da cidade. Nos bairros, estes serviços se concentram em uma rua ou avenida principal. Letra D. Para você, a concentração dos serviços em algumas áreas ajuda ou dificulta a vida das pessoas? Por quê? Depende do caso, gente? Tem que analisar a situação de cada um. Pode atrapalhar ou facilitar, mas é uma
resposta pessoal, tá? Aqui eu trouxe para vocês, é só uma sugestão. Por exemplo, concentrar os serviços em determinado local facilita se a pessoa precisar resolver mais de um assunto. Por exemplo, às vezes a pessoa tem que ir ao banco pagar uma conta e tem também que fazer compras. Então, se está tudo ali na mesma rua, vai facilitar. Por outro lado, dificulta na medida em que, ao concentrar os serviços em uma área, modifica o trânsito da região. O trânsito vai ficar mais carregado, né? Vai haver mais concentração de pessoas nessa região. E as pessoas que moram mais longe podem encontrar dificuldades no deslocamento. Agora eu vou fazer a correção das atividades complementares. Número 1. Cite alguns trabalhos realizados pelos agricultores. Quem são os agricultores, né? Quem produz a beterraba, a cenoura, né? O alho, o milho. Os agricultores cultivam a terra, eles trabalham na terra, preparam o solo, adubam, né? Aquela terra que é menos fértil precisa de adubo, semeiam, cuidam da plantação, combatem as pragas e, por fim, fazem a colheita. Esse processo aqui, pessoal, quando a lavoura ela é mecanizada, é realizado por máquinas, tá bem? Número 2. O que é a pecuária? Dê exemplos. A pecuária é a criação de animais. Galinha, porco, vaca, boi, cavalo, ovelha, cabra, búfalo, para o fornecimento de carne, leite, couro e lã. Criação de bovinos, ovinos. Bovinos são bois, são as vacas. Ovinos são ovelhas, né? Aves, galinhas. Número 3. Como a atividade extrativa pode comprometer o meio ambiente? Quando o extrativismo acontece de forma descontrolada, pode comprometer a biodiversidade, pode causar desmatamento, pode modificar o solo. Lembrando que esse extrativismo é a retirada, é a coleta, né, de produtos da natureza. Quando isso acontece de forma descontrolada, né, de forma muito intensa, prejudica o meio ambiente. Esses produtos podem faltar para as próximas gerações, né? Esses produtos eles podem se esgotar, esses recursos na realidade, né? Eles podem se esgotar. Número 4. O que é o extrativismo? Como pode ser classificado? Extrativismo é a atividade em que recursos naturais são coletados ou extraídos da natureza. Pode ser animal, na pesca, né? Pode ser vegetal, na extração madeireira, extração de castanha, ou mineral, extração de minérios, né? De ouro, diamante, minério de ferro. 5. De que maneira a irrigação na agricultura pode comprometer os recursos hídricos? A irrigação pode comprometer a disponibilidade dos recursos hídricos. Em regiões onde há falta de chuvas, né, onde chove pouco, é necessário fazer o desvio de cursos de água para instalar o processo de irrigação. E esse desvio de parte da água, gente, pode acabar contribuindo para a redução do volume de água deste rio. Bom, finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos estudar sobre a indústria. A indústria é uma atividade que geralmente acontece na cidade, né, na área urbanizada, mas atualmente nós vemos um processo de instalação de indústrias nas propriedades rurais, o chamado agronegócio, né, que são as indústrias mais próximas da matéria-prima. Mas o que é a indústria? Sabe essa blusa que você usa? Sabe o calçado que você usa? O caderno que você utiliza, o computador, o celular, são fabricados pela indústria. Então, a indústria é a atividade que transforma a matéria-prima em produtos. A produção ocorre em grande quantidade na indústria, mas existe outra forma de transformar a matéria-prima em produto? Existe. É o artesanato. É o artesão que trabalha, né?
Nesse caso do artesanato, a produção ela é menor, né? E o produto também, ele não sai um igualzinho ao outro, como acontece na indústria. E o que é a matéria-prima? Lembra que nós estudamos sobre a produção agrícola, sobre a extração, sobre a atividade extrativa? Então, a área rural, ela fornece a matéria-prima para a indústria. O campo fornece a matéria-prima. Como assim? Para fabricar pão, para fazer bolo, é preciso da farinha de trigo. Mas para fazer a farinha de trigo, não é preciso de plantar o trigo? Então, é dessa maneira. Então, a matéria-prima é o produto que é retirado da natureza para ser transformado pela indústria. Os produtos transformados pela indústria, eles são chamados de produtos industrializados. A matéria-prima, ela pode ser de origem animal, a carne, o couro, a lã, o leite, vegetal, são aqueles procedentes das plantas, como a soja, como o milho, e mineral, o minério de ferro, por exemplo, né? Tem manganês, tem bauxita, diversos outros. Eu trouxe para vocês nessas imagens como que se extrai a matéria-prima e da matéria-prima transforma-se em um produto industrializado. Nesse passo 1 aqui, observem, é uma propriedade rural. A máquina está semeando no campo, né? Está semeando para nascer a plantação, aqui na fase 2, na etapa 2. Isso é uma plantação de trigo. Na etapa 3, vai haver a colheita do trigo. Na etapa 4, o trigo colhido, ele vai ser transportado até a indústria. Na indústria, o trigo ele vai ser transformado em farinha de trigo. E da farinha de trigo, ela vai ser enviada para o comércio, para o mercado, para a mercearia e até mesmo para outras indústrias. Para quê? Para haver a fabricação dos biscoitos, né? Dos cookies, dentre outros. Também a farinha de trigo muito utilizada na padaria, né? Para fazer pão, fazer bolos, né? Fazer mousses, dentre outros. Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês um exemplo de como se usa a matéria-prima. Observem aqui que está sendo tirado o leite, né, da vaca. Com o leite, que é a matéria-prima, o que pode ser feito com ele? Pode ser feito pudim, pode ser feito queijo, pode ser feito iogurte, né? O milho ele pode ser convertido em fubá, amido e óleo também. A cana-de-açúcar pode ser convertida em açúcar, rapadura e álcool. O algodão, ele pode ser transformado em roupas, né? Em lençóis, ele pode ser transformado em linhas e também óleo. Vocês sabiam que existe óleo de algodão? As frutas podem ser transformadas em doces, em suco, em geleia, dentre outros, e assim sucessivamente. Então, a matéria-prima é aquela que dá origem a outros produtos. Quando a matéria-prima ela é consumida de forma natural, sem ter sido processada, a gente fala que é in natura. Ela não foi processada, não passou por um processo industrial. Quais são os tipos de indústria? Existe a indústria metalúrgica. O que se faz na indústria metalúrgica? Transforma metais em diferentes produtos, como peças para automóveis. Tem a indústria alimentícia, o próprio nome diz, né? Converte, né, produtos in natura em enlatados, igual o milho de latinha, igual o extrato de tomate, o suco de laranja de caixinha, o leite de caixinha. Na indústria têxtil, produz fios, fibras, tecidos, roupas, entre outros.
E na automobilística? Produz veículos, carros, caminhões, ônibus. Cada indústria, gente, ela depende de uma matéria-prima. Às vezes a indústria, ela depende da matéria-prima que foi convertida em outra indústria. Por exemplo, para fabricar um carro precisa de vidro, né? O vidro ele foi convertido em outra indústria. O mineral, né? Ele foi convertido em vidro e o vidro vai ser enviado para a indústria automobilística. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? No número 1, vocês vão completar este quadro, copiem no caderno, tá bem, gente? Para fixar melhor o conteúdo. E vão completar este quadro de acordo com essas palavras aqui. No número 2, vocês vão fazer a ligação da matéria-prima ao produto industrializado. Também precisa copiar no caderno. Por exemplo, o milho ligado ao fubá. O milho é a matéria-prima que deu origem ao produto industrializado fubá. No número 3, vocês vão observar essas ilustrações e vão completar essas frases. Por exemplo, a cana-de-açúcar foi transportada para a indústria. Em qual desses processos aqui que há o transporte da cana-de-açúcar para a indústria? Aí vocês vão colocar o número que corresponde a este processo. Tá bem? Precisa copiar também no caderno. O desenho não precisa fazer. Se quiser, pode fazer, tá? Número 4. Vocês vão escrever qual é o tipo de indústria que fabrica os produtos abaixo. No número 5, falar quais foram os tipos de indústria que nós estudamos. E no número 6, falar o que é matéria-prima e dar exemplos também. Bom, finalizamos então mais uma aula, né? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.